E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e hoje para falar sobre o assunto do momento, que é o fato da Apple ter assumido que ela está deixando os iPhones mais antigos mais lentos e de propósito. E no último vídeo eu tinha falado que aquele era o último do ano, e era de fato, mas o meu maior compromisso aqui no canal é o de informar vocês sempre. Então, como eu sei que muitos de vocês que são inscritos aqui no canal têm um iPhone e usam o iOS, então eu achei muito importante eu tocar nesse tópico aqui com vocês. Só antes de eu falar sobre o assunto, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, que toda semana tem um conteúdo novo de tecnologia bem bacana para vocês. Então vamos começar com o que está acontecendo. Basicamente, desde o iOS 10, a Apple está deliberadamente diminuindo a performance do iPhone 6, do 6 Plus e do SE, desde que eles estejam com problemas de bateria. E quanto aos outros iPhones é o seguinte, a partir do iOS 11.2, que foi lançado há pouco tempo, a Apple adicionou o iPhone 7 e o 7 Plus a esse protocolo também. E apesar de eu não ter encontrado nada sobre o iPhone 6s, eu vou assumir aqui que ele também está trabalhando da mesma maneira. E sobre o iPhone 6s, eu não posso confirmar nada sobre isso, mas também não faz nenhum sentido que o iPhone 6 e o 7 estejam nesse protocolo, mas o 6s por algum motivo não esteja. Ou seja, a Apple sabe o que ela está fazendo e ela está causando essa redução de performance de propósito e com um propósito também. Então, se você tem principalmente o iPhone 6, desde o ano passado você pode, aliás, você deve ter notado alguma diferença na performance do seu aparelho. Infelizmente, essa performance não foi para melhor, e foi sim essa redução que a gente está falando. Ok, isso é o que está acontecendo, mas também é muito importante a gente saber o porquê que a Apple está fazendo isso. E praticamente qualquer smartphone que você for comprar hoje vem com a bateria de íon de lítio, e o iPhone não é diferente. E esse tipo de bateria pode apresentar um problema de pico de carga em três principais situações. Quando você está em um lugar onde a temperatura é baixa demais, ou quando a bateria está com pouca carga, e por fim, quando a bateria sofreu degradação pelo tempo de uso. Então, quando você estiver em algum desses três cenários, o seu iPhone pode desligar do nada, principalmente se você tentar executar alguma tarefa mais pesada nele. E o motivo dele desligar é que quando tem esse pico de carga, ele tenta preservar os componentes internos do aparelho. Mas o importante pra gente aqui nesse vídeo é o terceiro caso da degradação de bateria. E quanto a essa degradação, infelizmente não tem o que a gente fazer, até porque tem as altas temperaturas e também, com o tempo, esse processo químico perde essa sua eficiência. E eu sei que muita gente vai se identificar aqui comigo nesse caso. Você está ali usando seu iPhone normalmente com 40% de carga. Aí do nada, você abre um aplicativo e o seu iPhone desliga de repente. Aí você vai lá e tenta ligar o seu iPhone e aparece aquele ícone para você colocar o seu iPhone no recarregador. Isso já aconteceu comigo e eu aposto que aconteceu com muitos de vocês. E esse é o problema que eu acabei de explicar aqui. Por isso que a partir do iOS 10 e do iPhone 6, a Apple passou a fazer o seguinte. O iOS vai analisar a sua bateria e vai ver o quanto que ela está degradada. Infelizmente não tem jeito. Pelo menos um pouco da sua bateria vai ter tido degradação. Com essa informação de quanto que está degradado, o sistema vai diminuir a velocidade do seu processador. Infelizmente, isso é algo que a Apple decidiu que ela vai fazer. E o motivo para isso é simples, é para evitar esse problema que eu falei do iPhone simplesmente desligar. Isso acontece para não ter uma alta voltagem no seu aparelho. Então nesses últimos dias, eu vi bastante gente fazendo o benchmark do aparelho, e o processador está com um clock de mais ou menos 800 MHz. E daí, com toda essa explosão que teve na mídia, esse pessoal está fazendo a troca da bateria e refazendo o benchmark. E o resultado final tem sido de um clock de mais ou menos 1400 MHz. Então, para proteger essa experiência do usuário e o seu iPhone não desligar do nada, a Apple está sim reduzindo a performance do aparelho. Então, qual é o grande problema aqui? E na minha opinião, o problema que está gerando tudo isso na mídia não é o que a Apple está fazendo, o que para mim não foi surpresa nenhuma. Até porque eu acredito que não seja só a Apple que esteja fazendo isso, e que se for investigar, existem outras empresas de smartphone fazendo o mesmo. Porque é uma solução não ideal, mas que funciona. O problema, aliás, os problemas para mim aqui são dois. O primeiro é de comunicação, e o segundo é que é uma solução melhor que a Apple poderia ter adotado, que seria melhor para os consumidores, mas que financeiramente seria pior para a Apple. Em relação à comunicação, hoje em dia no iOS, a Apple simplesmente avisa de forma bem sutil que a bateria do seu iPhone deveria ser trocada. E o que para mim a Apple deveria ter feito é ter sido mais transparente quanto a essa redução de performance. E para mim não importa muito como a Apple faria isso, desde que ela fosse mais transparente. E poderia ser até um alerta simples no iOS. Algo do tipo, seu iPhone está operando em baixa performance devido a problemas na bateria. E daí embaixo colocar um botão de Saiba Mais com a explicação mais detalhada e dizendo que se você trocar a bateria, é possível que haja uma melhora de performance no seu aparelho.
E eu falei cuidadosamente, é possível que haja uma melhora de performance pelo seguinte: a maioria das pessoas que está trocando a bateria do iPhone está tendo sucesso na melhora de performance. Mas eu também vi gente que trocou a bateria, mas a performance infelizmente não melhorou. Então isso é algo que eu acho importante você ter em mente. É muito provável que vá ter essa melhora, mas não é garantido e não é 100%. E o segundo problema que eu falei aqui é que existem outros jeitos de lidar com essa situação. E a primeira delas seria muito boa para os consumidores, que simplesmente a Apple vender um kit de reparo de bateria. Ou se a Apple não quiser vender um kit para o consumidor fazer a troca sozinho, tudo bem, mas que pelo menos ela ofereça esse serviço abertamente na Apple Store ou nas assistências. Porque como eu disse, a maioria das pessoas que fez essa troca de bateria teve uma melhora de performance. Isso para o consumidor seria fantástico. Mas, e infelizmente tem esse mas, é extremamente conveniente para a Apple não fazer isso. E aqui o raciocínio pelo lado da Apple é bem simples. Se o seu iPhone está ficando lento, nada melhor do que você comprar um iPhone novo de R$4.000, ao invés do que você só ir na Apple Store e fazer uma troca de bateria que custaria, por exemplo, uns R$200. Tem uma diferença bem grande de quanto a Apple lucra nisso. Então, como eu disse, para a Apple é bem conveniente deixar a situação do jeito que tá. Agora, o único problema aí é esse processo coletivo que a Apple vai enfrentar e não vai ter jeito, vai ter mais gente entrando nessa história, porque lá nos Estados Unidos isso é bem sério e tem uma coisa que eles chamam de shady business, que são essas práticas que elas não são ilegais, mas elas acontecem por trás dos panos. Então existem argumentos sim para a Apple cair nessa categoria, e aí ela teria que pagar uma multa de milhões, ou talvez até pelo tamanho da Apple de alguns bilhões. A Apple é a única que faz esse tipo de coisa? Não. Recentemente a gente viu a OnePlus com o caso do benchmark, e com certeza várias outras empresas fazem práticas similares. Mas enfim, eu quero saber o que você acha sobre tudo isso aqui nos comentários abaixo. Eu pessoalmente não fiquei nada surpreso com tudo isso que aconteceu, porque infelizmente eu não espero que nenhuma empresa vá favorecer o consumidor ao invés do lucro que ela tem. Afinal, a gente vive no mundo capitalista e é isso que acontece. Mas é claro que, na minha opinião, as empresas deveriam fazer isso e colocar sempre os consumidores na frente. Mas, como a gente viu, não é o que acontece. Mas mais uma vez, deixe nos comentários aqui qual é a sua opinião sobre esse assunto. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like pra mim. Eu desejo a você um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Fui!